muito interessante mesmo, porque, bom, a gente veio evoluindo ao longo sei lá, dos anos mesmo, das eras, a gente vem evoluindo e tal, num ritmo que é completamente diferente do ritmo que a gente está hoje, né? A tecnologia fez com que a gente avançasse tantas etapas que o nosso cérebro, e talvez, por que não, o nosso corpo tenha ficado parado numa outra fase, né? Bom, isso reflete em algumas coisas, como você disse, alguns comportamentos mesmo, Cara, né? imagina só que a gente pegou um Neandertal. Não, Neandertal não, vai. Da nossa mesma espécie. Pegou um Homo sapiens ali de 200 mil anos atrás. Ele vivia como caçador-coletor. Ele tinha que fazer essas coisas pela sobrevivência e tudo mais. Você pega ele, bota ele numa máquina do tempo, leva ele pra hoje. Aí ele vai ficar vendo o mundo ao redor dele. O que será que ele ia pensar? Deixa eu te perguntar uma parada, então. Rapidinho, Vai. porque eu imagino o quão absurdo seria o conceito pra ele de ver uma pessoa pagando pra ir numa academia pra gastar calorias parado numa esteira. Ele ia Correr ficar, parado, né? Caraca, você já. Ele ia ficar pensando, caraca, mas as calorias são tão importantes, eu luto, eu morro quase pra poder conseguir elas, e esse cara tá aí gastando à toa? Pagando pra isso? Que idiota, né? Ele ia pensar, com certeza. Será que um bebê, se a gente colocasse, em vez de colocar esse cara, trouxesse um bebê recém-nascido pra 2022, ele se comportaria semelhante a um bebê nascido nessa época? Então, porque assim, a gente não tem como saber com certeza qual que seria, digamos assim, o quão distante no passado a gente pode voltar num ponto em que a gente pegue um bebê e traga ele pra hoje e ele seja uma E ele pessoa já tem o mesmo 100% equipamento que a gente tem. A gente não sabe disso porque a gente não sabe de tudo. A gente só sabe por coisas do registro fóssil. E o registro fóssil é, tipo assim, limitadíssimo, né? A gente sabe Sabe, o registro fóssil vamos supor que você tem uma pintura inteira e você só sabe de um pedacinho dela. E aí a gente, com base nisso, consegue fazer algumas extrapolações e tal, mas nunca que a gente vai ter a full picture do negócio, né? Inclusive, quando eu era pequeno, eu até ficava pensando nisso, que eu adorava Jurassic Park, essas coisas, eu ficava pensando, cara, que triste vai ser nunca na minha vida saber como é que eram os dinossauros de verdade, porque a gente só tem um pedacinho deles, né? Mas, enfim, a gente só tem um pedacinho do registro fóssil de tudo, né? Inclusive da nossa espécie. E aí, com base nisso, a gente não tem certeza absoluta de algumas coisas. Por exemplo, órgãos moles, cérebro. O cérebro, ele, meses, não sei, talvez um ano, com certeza já está totalmente acabado, não tem como a gente saber. E aí a gente vai tentar pegar o de outras coisas, tipo o tamanho do crânio, né, essas coisas, mas são inferências, né? Entendi. Enfim, o que eu quero dizer é que supõe-se que o homem anatomicamente moderno, ele seja por volta de 200 mil anos. Entendeu? Sim. Eu posso estar errando aqui, porque eu não li exatamente sobre isso, né? Porque isso aqui é um detalhe também, né? Porque quando eu faço vídeo, essas coisas, eu faço pesquisa, eu leio. Não é que eu simplesmente sei de tudo e faço um vídeo, né? Então... Tu não sabe de tudo, cara? Ah, não, tu acredita? Você é uma farsa. Mas é isso aí mesmo. Agora, o mais legal não é isso. Não sei se vocês viram que saiu um negócio recente, o Jean pode até procurar aí, como que vai ser o ser humano daqui 3 mil anos. Eu vi. Com a Você mão viu? em garra, Com a mão assim, Eu ia chegar você viu aí. isso aí? Então, Mas assim, você considera isso uma pira muito sinistra? Porque depende. eu não considero... Assim, eu considero que no ano 3000, a gente provavelmente está usando um outro dispositivo que não é o celular. Então, lógico. eu espero. É que a gente tem que fazer com o que a gente conhece hoje, né? sim, Exato. é isso daí, olha lá. Isso aí, ó. Com duas pálpebras e tal. Isso aí seria o ser humano E o daqui ser 3 mil superior é anos. careca, né? Tá vendo Mas só? tem um cérebro menor também, ó. Tá escrito ali, ó. E cabeça chata. Ou seja... Não vou dizer mais nada. Mas, porra, sim, isso daí é se a gente continuar agindo como a gente age hoje no ano 3000, se eu não me engano. É isso aí, não é, Jean? Ano 3000, né? Bom, mas assim, a verdade é que eu acredito que a gente tá mais perto de virar os gordinhos do Wall-E, cara.
Assim, aquela imagem, eu vi assim rapidamente, tipo, ele fala de coisas assim que, como o Sérgio falou, são coisas atuais. Ninguém sabe qual que vai ser a tecnologia daqui 10 anos, né? É verdade. E outro detalhe, mesmo que a tecnologia continue sendo a mesma coisa, para que o ser humano mude anatomicamente, para que ele tenha um pescoço assim feito para isso, vai ter que ter uma pressão seletiva, ou seja, vai ter que, tipo assim, mais gente ter mais filhos, e aí os filhos vão ter pescoço mais grosso, e dentro desses pescoços mais grossos vai ter os que vão ter os mais ainda, e assim vai indo, né? Ou seja, vai ter que ter uma evolução. Puta, cara, Isso agora não vai que tu falou acontecer. isso aí. Pois é, agora Isso não acontece. isso que tu falou aí, eu acho que nada disso vai rolar, porque, Mas nem... porque ninguém morre porque tem o pescoço mais fino. Mas deveria, não, brincadeira. Caralho. É brincadeira, humor. Mas você tá falando é verdade, que assim, a gente fudeu com Darwin, né? Total. A gente é a única espécie, olha que doideira isso, a gente é a única espécie que controla o nosso futuro evolutivo. Isso é verdade. A gente cria ferramentas que podem ser consideradas evoluções. A gente anda com o cérebro na mão, pô. Exatamente. Isso aí é um dos motivos do ser humano ter se espalhado pelo globo inteiro e ainda assim ser uma espécie... Peraí. A Terra é plana. Perdão, galera. Pelo globo inteiro não dá, né? Pela pizza, tá. Ok? Continua aí. Se espalhou pelo mapa inteiro mundo, Tá. né? Ok. Uhum. E aí, tipo, a gente se espalhou pelo mapa inteiro. E aí, porra, o mundo, ele tem muitos climas, muitos ecossistemas completamente diferentes, sabe? O ser humano que vivia há 20 mil anos atrás, sei lá, numa floresta e o que vivia no deserto, eles basicamente são, geneticamente falando, né? Eles são a mesma coisa. Por quê? Porque o ser humano conseguiu, em vez de ele se adaptar, ele criava coisas e adaptava o mundo a ele. Isso é uma coisa extremamente extraordinária do ser humano. E é por isso também que, se hoje em dia as pessoas dizem que, sei lá, raça X, que não tem raça, né, biologicamente falando para o humano, né, mas fulaninho é superior geneticamente, não sei o quê, não faz o menor sentido isso, porque a Tu precisa gente... ser tão tapado pra repetir uma doideira dessa, né? que a gente é tão homogêneo como espécie que isso não faz o menor sentido. Inclusive, calma, isso é real, tá? Existia um vulcão chamado Toba. Isso aí, famosíssimo. Toba, todo mundo conhece o Toba, né, galera? Mó buracão? E aí ele tinha um buraco bem grande, e aí ele explodiu, e aí ele causou uma espécie de inverno no planeta inteiro, por causa das cinzas que jogou, tapou o sol, as plantas morreram e tal, teve muito problema, assim. Onde é que ficava o Toba? Ih, rapaz. O Toba acho que fica ali pé onde é a Oceania, Indonésia, né? Hã? Oceania? É ali, né? Porque mais pra baixo, então, né? Indonésia ali, aquela região que é cheia de vulcão ali. mesmo ali em cima ali. É. Aí o Toba explodiu, teve esse inverno, causou esses problemas todos, e aí a humanidade, cara, outras espécies também, a humanidade ela foi reduzida e ficou, tipo, sei lá, coisa de 20 mil indivíduos. Passou perto, hein? Passou muito perto. O ser humano, ele é um bicho muito frágil, né? E sortudo. Também. Mas ele fez a própria sorte também. Ele conseguia alterar as coisas pra que as coisas dessem certo. Mas né? quando rolou essa porra e ficou 20 mil só, eles só cagaram mesmo, né? Isso foi sorte. É. Mas assim, pelo menos eles tiveram previamente disso de conseguir dar uma espalhada e também de ser uma espécie extremamente adaptável, né? Tipo assim, no fim das contas, quem ganha não é a espécie que é a mais forte, a mais rápida. Pode ser que sim. Mas no fim das contas, quem vai ganhar, quem vai permanecer e poder contar a história, vai ser a espécie que vai ser a mais adaptável. E porra, o ser humano, cara, tem muito problema. Mas ele é extremamente adaptável. Isso mesmo. Por isso que eu até brinco que o nome da teoria do Darwin, o pessoal fala teoria da evolução, dá muito problema por conta disso. Porque o pessoal acha que o negócio que evolui quer dizer que o outro deixa de existir. Então tem aquela frase famosa, né? Como tem macaco ainda? Né? Se tem ser humano. É isso que o pessoal que é contra a teoria da evolução fala. Eu acho que o Darwin, se a gente chamasse de teoria da adaptação, seria muito melhor o nome do que de evolução.
Porque é justamente isso, né? Como que as espécies vão se adaptando a tudo que vai mudando, cara. E o ser humano é verdade. Os caras. Você tá falando que existem pessoas que pensam que. Muitas pessoas. Que a gente literalmente. Que o macaco evoluiu e virou ser humano. É, tipo, o macaco acordou um dia, ele tava estudando pro Enem já. Tanto que o pessoal fala, cara, não, essa teoria é toda furada, ó, existe macaco ainda. Entendeu? Nossa. Falam assim, e falam sério, não é? Você é. Assim, a verdade. Você... Assim, aí eu posso ser burro também, por isso que eu não quis chamar os outros de burro. A verdade é que tem um ponto onde a gente foi pra um lado e os macacos foram pro outro, né? É, que na verdade... Há 8 milhões de anos atrás. É, o ancestral lá era Aham. o mesmo, né? Só que aí nós fomos se adaptando, começamos a correr nas savanas e tal. Então aí tem várias coisas que foram passando que é o que o Davi falou, o ser humano vai se adaptando. Sim. Aqui, mas por exemplo, você acha que o macaco sobe muito melhor em árvore do que eu, por exemplo. E aí? Pois é, se der uma merda e precisar subir na árvore, fudeu. Fudeu, entendeu? Mas é que num determinado momento que passou aí o planeta, era o lance das savanas, que a gente chama. Uhum. E aí o ser humano começou, né? Ficou de pé, ficou bípede e tal, pra poder sair correndo, que era a melhor jeito de escapar e de caçar e tudo mais. Mas aí, diferentemente daquela imagem lá que mostrava o pescoço mais grosso e adaptado pro celular, Aham. naquela época, não era brincadeira não. Se você não conseguisse ficar de 2 pés, você morria amizade. E aí só ficava quem conseguia. Não é que também, assim, de repente eles ficaram bípedes. Não. Mas, tipo, tinha alguém dentre aquela galera que, por acaso, conseguia ficar melhor naquela postura. Porque o corpo dele. Por acaso, por variações normais dentro da espécie, permitiu isso. É por isso que é importante a variabilidade genética, né, na espécie. Mas aí, tipo assim, ele conseguia, e conseguiu de uma maneira bem ruim, digamos, né? Assim, ficar bípede de uma maneira bem terrível. Mas ele não precisava ser perfeito, porque ele só precisava ser mais rápido do que o coleguinha dele, né? Exatamente, só precisava correr. É. Porque Muito aí a louco, onça né? ou sei lá o que só pegava o amiguinho ali que não conseguia fazer tão bem o negócio. Pois é, mesmo. interessante. Porra, eu ia